Professora Maria Célia, explique sobre como funciona o Festival de Poesia. Bom, como vocês já vieram aqui na minha sala visitar e já participaram, né, do Festival de Poesia. O Festival de Poesia ele teve início em 2011, com o objetivo de divulgar as habilidades e competências de cada aluno, e principalmente o ler e escrever, porque ele deveria pesquisar, ele deve pesquisar sobre o poeta homenageado e também escrever, produzindo música, dança, teatro, tudo em prol da divulgação do ler e escrever. Que data vai acontecer? Bom, a gente coloca uma estimativa aí sempre no final do ano, novembro, início de dezembro, que é o final das atividades. Mas esse ano a gente colocou no início do primeiro semestre, porque tem muitas atividades no final do ano. Principalmente agora com o TCA, que os alunos têm que apresentar o TCA, então eles ficam preocupados com o TCA. Então a nossa equipe resolveu colocar o Festival de Poesia agora em junho, no mês de junho, e provavelmente entre a primeira semana e a segunda semana. Quem será o homenageado deste ano? Este ano, como você vê aqui no colo do meu amigo Júlio, que aqui eu quero apresentar para vocês, que esse aqui é o meu amigo Júlio, que fala para as crianças, na linguagem da criança, o livro Quarto de Despejo, porque aqui eu trabalho com o Fundi 1, né, com os alunos desde o integral aí até o 5º ano e depois do 6º ao 9º ano. Então nós temos a linguagem da criança, por isso eu tenho aqui o meu amigo Picolé, né Picolé? Tudo bem com você aí? Fala oi pra galera. Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Picolé. Então aqui o Picolé, ele vem contar na linguagem da criança, junto com o Júlio, tudo o que a Carolina Maria de Jesus, que vai ser a nossa homenageada desse ano, o que ela passou, a luta que ela teve para educar os 3 filhos dela, porque ela é uma mulher que não tinha estudo, né? Estudou até o 2º ano, naquela época, o 2º ano primário, mas ela gostava de ler. Então ela ganhava sempre um caderno de alguém da comunidade e ela ficava, nos momentos de hora assim, que estava chovendo, ela ficava dentro de casa escrevendo no caderninho dela tudo o que acontecia, as tristezas, as angústias que ela passava no quarto dela. E chamava-se Quarto de Despejo, porque ela mesma, no título da história do livro dela, ela conta que as pessoas que moravam na favela tinham que sair daquele local para ir para outro local, porque ali eles iriam construir alguma coisa. Então por isso que era chamado Quarto de Despejo, que era um quarto pequeno, um barraco pequeno, e tinham que ir para outro lugar. Então aqui a gente está homenageando ela, principalmente porque no programa da Secretaria Municipal da Educação fala da Lei 10.636/03 e 11.645/08, que fala da cultura africana, indígena e afro-brasileira. Nós resolvemos colocar aí esse trabalho da Carolina Maria de Jesus, que fala também da nossa comunidade, as dificuldades que a nossa comunidade enfrenta aqui. Então nós unimos, aí fizemos uma ligação, uma junção de tudo que acontece na nossa comunidade e também tirando aí da vida da Carolina Maria de Jesus as experiências que ela viveu, né? Que ela viveu porque ela já morreu em 77, que ela viveu e que nós aqui podemos trabalhar com os alunos. Então por isso que o Festival de Poesia vai homenagear Carolina Maria de Jesus, baseada nessa lei que fala da cultura africana, afro-brasileira e indígena, e aí aproveitando aí para apresentar no festival com o tema Mulher, a dedicação que ela teve durante toda a vida, mesmo ela sendo uma pessoa não instruída, não estudada, ela se dedicou à leitura, né, através da leitura, porque por isso que eu acho a importância do professor incentivar o aluno a ler. Então ela mesmo sem estudo, ela acabou aí escrevendo o livro dela
devido ao, assim, eu acho que foi brilhantemente um trabalho que um jornalista foi fazer lá no Canindé, que ela morava na favela do Canindé, aqui na Marginal, próximo ao estádio da Portuguesa. Ele foi fazer essa entrevista naquela comunidade e disseram para ele procurar a Carolina, que ela tinha um diário onde ela escrevia tudo sobre aquela comunidade. E aí ele foi lá, pegou o livro dela, o caderno dela, os cadernos escritos dela, e gostou e resolveu publicar, inclusive até com alguns erros de ortografia em português aí, porque ele achou que deveria ficar uma coisa mais assim, real. E por isso nós estamos homenageando ela com o tema Mulher, e vai ser um trabalho assim gostoso de fazer com os professores e com os alunos, e também com as crianças, né, Júlio? É isso aí, professora. Eu tô gostando. Cada criança conta uma história pra mim. Carolina sofreu muito naquele lugar. Eram pessoas que bebiam. Inclusive eu perdi minha perna aqui por causa de um homem que estava dirigindo bêbado perto da minha casa, professora. E aí eu perdi a minha perna. E o meu amigo Júlio ficou de cadeira de roda. A gente estava apenas brincando na calçada. Então, Júlio, todo esse tema aí da bebida cai no livro aqui da Carolina Maria de Jesus. Ela fala do tema bebida, do tema higiene, porque na favela muitas pessoas que moram lá sofrem por causa disso. Porque não tem a água potável e ela pegava água na torneira, ia com balde pegar água para beber. E muitas crianças naquela comunidade tinham problema de vermes. Inclusive a filha dela, Vera, acabou aí, né, vomitando como é que fala? Um verme, né? E não é bom as crianças ficarem naquela situação de não ter uma água potável, um submundo. E nisso a Carolina, ela criticava, naquela época, o serviço social, que não ajudavam as crianças a tomarem os devidos remédios dados pela... Como é que fala? Que as crianças tinham que tomar remédio vindo do posto de saúde. E ela cobrava isso. Naquela época era o Juscelino Kubitschek que era o presidente e o governador que era o Adhemar de Barros, em São Paulo. Ela criticava, ela ia lá cobrar, ia lá na prefeitura cobrar deles o direito deles, mas sempre trabalhando, sempre procurando através de catar papelão, latinhas, vidros, garrafas. Ela sempre procurava durante o dia para poder ter o seu sustento. Não gostava de viver de favor das pessoas, não. Mas ela trabalhava com pouco estudo que ela tinha, era o que ela podia fazer para sustentar os filhos dela. O que mais te comoveu com a história de Carolina de Jesus? Olha, o que mais me comoveu foi quando ela viu um dos amigos dela morrer por ter pegado carne do lixo para comer. E ele ofereceu aquilo para ela com fome, e ela falou assim que não queria, porque ela achou que aquilo lá era o submundo. Ela pegava assim algumas coisas assim que ela achava que não estava vencido, que era alguma coisa que estava embrulhada, alguma coisa protegida. E ganhava também do frigorífico ossos. E aí ela fazia sopa para os filhos dela com aquele osso. E assim, o que mais me comoveu foi ela ter visto aquela situação e ela ter pedido para Deus, sabe, que ela queria morrer. Ela não queria viver mais de ver aquela situação. Ela queria se suicidar. Muitas vezes ela pensou em se suicidar, de ver aquela fome, aquela miséria toda, e no dia seguinte ela viu que o amigo dela estava todo inchado e tinha morrido. Então isso me comoveu, ver assim, que ela não tinha uma solução, mas ela buscava em Deus força para poder continuar. Então isso eu acho que me comoveu muito, a pessoa a chegar ao ponto de querer tirar a própria vida. Você acredita
acredita que muitas mulheres se espelham na história dela? Olha, deveriam se espelhar, se conhecessem assim a história dela, se lessem com interesse. Tá aí um livro, eu gostaria que muitas pessoas lessem esse livro, porque foi uma mulher que teve os mesmos problemas que nós mulheres temos em relação ao amor. Ela não teve sorte no amor, mas ela continuou lutando para ser feliz, e também como mãe, que muitas mulheres se espelham nela como mãe, para fazer de tudo para sustentar seus filhos. Mas o mais importante, que eu acho na Carolina também aí, é que ela mandava os filhos para a escola, mesmo que tivesse frio e descalço, sem blusa de frio. Ela em São Paulo antigamente era chamada Terra da Garoa, e eles iam com frio para a escola. Ela assim, esforçava os filhos para estar na escola, mesmo sem ter aquele calçado furadinho. Então eu acho que muitas mulheres se espelham nela assim, porque muitas mulheres hoje em dia, como eu, trabalham fora e ligam para casa: e aí, filho, tá tudo bem em casa? Você está estudando, está fazendo o seu trabalho em casa? Então as mulheres que se espelham em incentivar os filhos a estudar, principalmente aquelas mulheres que não têm estudo, eu acho que merece sim ser homenageada. Se ela estivesse viva, o que você diria? Olha, o que eu diria para ela é uma pergunta assim, eu não faria nenhuma pergunta, eu simplesmente daria um abraço. Eu daria um abraço de ver que Deus assim a conservou em vida, e ela foi uma vencedora, porque ela atravessou todos esses problemas dentro da favela. Crianças assim, os filhos dela foram agredidos, fizeram bullying. Naquela época ninguém chamava isso de bullying, mas chegaram a jogar cocô na cara dos filhos dela, os próprios vizinhos lá, porque não suportavam as crianças ficarem dentro de casa brincando, porque criança é assim mesmo, né? Brinca, corre, grita no quintal. De repente os vizinhos não gostam, mas ela estava procurando o sustento da família. Enquanto ela estava na rua procurando sustento, e aqueles moradores ali ao redor dela estavam bêbados, brigando, tinha de tudo ali. E ela quando chegou em casa, ela viu aqueles filhos dela com os cabelos e as roupas da cama, porque ela morava num quarto pequeno, sujo de cocô. Era muita humilhação aquela pessoa. Então eu daria um abraço forte nela e falaria para ela: você é uma vencedora. Assim como eu falo para os meus alunos que eles são guerreiros e vencedores, todo aquele jovem que pega um livro, que lê e que consegue chegar numa universidade com seus esforços, através dos seus estudos, através das suas pesquisas, porque é um vencedor. Porque hoje em dia muitos jovens aí só querem ficar no WhatsApp, no Facebook, não querem assim se dedicarem aos estudos. E ela, mesmo sem estudo, ela se dedicou. Isso para ela foi uma vitória, porque o que ela mais queria na vida era ver um dia o nome dela na capa de um livro. Era um sonho dela. Aquele sonho para ela se realizou quando ela viu o nome dela na capa do livro. Então eu acho que todos nós aqui, como eu falo com meus alunos, todos nós que já sabemos ler e escrever, podemos fazer o livro da história da nossa vida. Então, que história vocês estão construindo para vocês? Eu daria um abraço forte. Deixe um recado para os alunos e funcionários sobre o festival. Sobre o festival, procurem conhecer cada autor, cada poeta que nós estamos trabalhando e que nós já trabalhávamos. Porque todos os trabalhos que foram desenvolvidos aqui desde 2011 trouxe bastante conhecimento para cada aluno, para cada família, para cada comunidade. E esse ano a comunidade vai participar com mais assim afinco, porque a gente vai estar distribuindo aí os convites na mão dos alunos. Eu gostaria que os pais se interessassem também para vir aqui, para conhecer um pouquinho mais da história de Carolina, porque cada criança aqui está levando para casa um pouquinho do conhecimento da Carolina, assim como os jovens também.
Obrigada, professora. E Eu que agradeço.